Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, espero que estejam todos bem, que tenham tido uma ótima semana de carnaval, bom feriado, bom final de semana. Que bom estarmos aqui, gente, mais uma aula. Dessa vez nossa aula será de artes. Estamos introduzindo o conteúdo do livro. A partir dessa semana já começamos a utilizar o nosso material didático para apoio pedagógico nas nossas aulas. E conto com a colaboração também de todos vocês. Ao assistirem às aulas, já tenham em mãos o livro de vocês, em todo o material didático, seja o livro de português ou o livro de artes. Como hoje é a nossa aula de arte, faremos uma introdução ao movimento, a um dos momentos históricos, né, cinematográficos do Brasil, tá bom? É um dos assuntos que está nos livros, tá bom? De artes, é sobre a história cinematográfica brasileira. Nós estamos muito acostumados a, quando falar de filmes, nos remetemos logo a obras internacionais, né? Obras americanas, europeias, que são talvez uma das mais famosas, né? Enfim, mas esquecemos que a indústria cinematográfica brasileira também é muito famosa e é repleta de cultura. E é um dos motivos de nós estarmos aqui elaborando essa aula para vocês, para que vocês tenham mais conhecimento sobre essa história cinematográfica brasileira. Como surgiu o cinema no Brasil, como se deu toda essa trela, como se deu toda essa origem, quais foram os filmes estrelados, quais foram os atores e atrizes, né, os artistas em geral, com o ano, enfim, vamos fazer isso uma história aqui do cinema, né, no Brasil. Claro, como nós já sabemos, o cinema é uma das manifestações artísticas possíveis, tá bom? Bem como a dança, o teatro, a pintura, o desenho, caricatura. O cinema também está incluído aí nessa perspectiva artística. E muito bem-vindo, viu? O cinema, ele com certeza tem uma importância muito grande na nossa cultura, no nosso país, não apenas aqui no Brasil, mas fora também. Nós somos muito conhecidos, tá? Temos alguns filmes, né, produzidos entre o século XIX, século XXI, né? Em todos os séculos aí, desde que iniciamos a produção cinematográfica, nós realmente temos bastante credibilidade, né? Claro que poderíamos ter mais, obviamente, se tivéssemos mais reconhecimento da indústria cinematográfica, se os artistas fossem mais reconhecidos, né? Hoje a gente vê que uma das emissoras que possui o quadro de artistas mais completos e mais, assim, eu posso dizer, mais bem preparados é a Globo, né? E a Globo é um grande incentivo para esses artistas, para que eles possam produzir, para que eles possam representar o cinema brasileiro. Inclusive, alguns filmes da Globo também representaram o Brasil, né? Chegaram até a ganhar Oscars de categorias, né? De drama, de terror, de suspense, de história documentário. Recentemente nós ganhamos um Oscar, não lembro exatamente qual foi, mas pelo que eu me recordo, foi na categoria de documentário. Acredito que também a Globo esteve à frente desse documentário, junto com a sua equipe de produção, e nós fomos premiados, né, nós, os brasileiros, claro, porque isso é um reconhecimento para o Brasil, e fomos premiados, né, por um documentário feito pela Globo. Acredito que tenha sido sobre a questão da saúde, alguma coisa do tipo. Eu não me recordo, mas assim que eu me lembrar, eu vou passar aqui para vocês, tá? São muitos filmes, né? Mas realmente a Globo produziu alguns filmes que eles se sobressaíram, né? Então, é muito importante, pessoal, que vocês conheçam isso. Então, tem um material aqui muito interessante para vocês, tá? Sobre essa indústria cinematográfica brasileira. Permitam-me antes colocar o cabeçalho aqui da escola para que a gente possa iniciar.
Pronto, então a indústria cinematográfica brasileira. Tem um artigo aqui do site iCinema que eu gostaria de compartilhar com vocês, que faz um resumo sobre a história realmente de como iniciou. Eu vou destacar aqui as partes mais importantes e mais relevantes para a aula de hoje, tá bom? Que é justamente falando sobre essa história aí, tá bom? É do iCinema, foi publicado em 26 de 2 de 2019, tá bom? E no final eu vou deixar o link caso vocês queiram conferir, tá bom? Aqui fala basicamente sobre a divisão, né, da história da cinema brasileiro, tá? Em nossa historiografia cinematográfica, esses períodos incluem os primeiros filmes e o domínio de Hollywood. Hollywood, desde sempre, dominando a indústria cinematográfica, né? O surgimento do cinema sonoro, as chanchadas, o cinema novo e o Woody Grudy, a Embra Filme, a crise dos anos 1980, a retomada e a pós-retomada. Falando aqui, em geral, sobre alguns períodos históricos, né? No momento, para a gente, isso não é tão relevante, tá bom? Mas, no Brasil, o cinema teve o pontapé inicial em 1896, quando foram exibidos no Rio de Janeiro uma série de filmes curtos retratando o cotidiano nas cidades europeias. Então, surgiu aqui em 1896, no Rio de Janeiro, tá? A cidade foi onde se deu esse espaço para o cinema, que futuramente se proliferou, né? E hoje atende todas as regiões do mundo, do Brasil, tá? Depois dessa primeira exibição, o país construiu uma história cinematográfica rica e variada, né, que atravessou muitas fases e conquistou reconhecimento ao redor do mundo. Ao longo de seus diferentes períodos históricos, as obras cinematográficas brasileiras acompanharam e incorporaram influências do contexto social, econômico, cultural e político do país. Eu gostaria de destacar essa parte aqui para vocês, pessoal. Vejam, algumas pessoas ainda se perguntam qual é a relação do cinema com a arte. E essa pequena sentença aí, ela explica tudo. Vejam, ao longo de seus diferentes períodos históricos, as obras cinematográficas brasileiras acompanharam e incorporaram influências do contexto social, econômico, cultural e político do país. Ou seja, o cinema retratava todas essas áreas do país. A área social, a área econômica, a área política, social, tudo, cultural. Então, isso é uma parte da cultura do país, sendo agora, né, representada através do cinema. E lembra que nosso primeiro conceito de arte, qual é o conceito de artes? A expressão de um sentimento, de um pensamento, tá? Sentimento, um pensamento. Então, o cinema ele retratava isso, essa cultura brasileira. Muitas vezes a pobreza, por ser um país subdesenvolvido, a desigualdade social era também retratada nos filmes. E tudo isso compõe a arte, tá bom? Entre outros, claro, né, aspectos aí do cinema. Então, hoje o nosso mercado interno ele ainda é muito influenciado por filmes estrangeiros, embora as iniciativas para o fomento da indústria e a busca por profissionalização na área estejam se ampliando. Segundo dados da Agência Nacional de Cinema, Cine, em 2017, o público de filmes nacionais ultrapassou 17 milhões de espectadores, gerando uma renda de 240 milhões de reais. Entre os 463 longas-metragens lançados no país, 160 eram brasileiros. Então, veja, gente, o que eu tenho explicado para vocês no começo da aula. O nosso mercado hoje cinematográfico, ele ainda é influenciado por filmes estrangeiros internacionais, como filmes de americanos, europeus, etc. Isso mostra que nós não temos uma valorização interna do nosso cinema, da nossa indústria cinematográfica. O Brasil, como eu falei, ele é rico nisso, tá? Ele tem capacidade de expandir esse cinema, de torná-lo ainda mais conhecido, especialmente pela capacidade do povo brasileiro na questão do cinema. Tá? A gente vê que vários filmes que são produzidos aqui no Brasil, eles possuem características culturais nunca vistas antes. Todos os filmes produzidos aqui no Brasil, todos eles retratam uma característica, uma cultura de um povo. E nós, por sermos um país diversificado, com uma cultura diversificada, faz com que os nossos filmes também sejam ricos e incorporem nessa. Por isso é tão importante, né, pessoal? Então, se nós tivéssemos mais reconhecimento, certamente nós conseguiríamos atingir ainda mais público-alvo, né? Conseguiríamos, talvez, né, ser reconhecidos mundialmente, apesar de já termos uma cultura e uma fama na questão da cinematografia, né? Mas, ainda assim, poderia se ampliar mais a certo ponto que nós fôssemos mundialmente reconhecidos, mas apesar de termos muita cultura, ainda temos
sofremos até um pouco de preconceito, até mesmo dentro do nosso país, quando se fala principalmente de curta-metragem. Pronto, agora vamos falar um pouco dos primeiros filmes, né, que estrearam aqui no cinema brasileiro. Os irmãos italianos Pascoal Afonso e Segreto podem ser considerados os primeiros cineastas do país, já que realizaram gravações da Baía de Guanabara em 19 de junho de 1898. Embora não exista registro desse material, a data é considerada até hoje o Dia do Cinema Brasileiro. A estruturação do mercado exibidor no país se deu entre 1907 e 1910. Naquela época, a falta de eletricidade dificultava a implantação de salas de cinema, muitas das quais possuíam suas próprias equipes de filmagem. A maior parte dos filmes exibidos, no entanto, era importada de outros países, principalmente da Europa. Então, a gente tinha dificuldade com a estrutura, de implantar o cinema aqui. Questões elétricas, questões estruturais, questões arquitetônicas, enfim, a gente tinha várias dificuldades em implantar o cinema aqui. Os primeiros filmes gravados no país foram, em sua maioria, documentais, aquilo que eu tinha explicado para vocês no início. O Brasil, na questão cinematográfica, ele é conhecido, bastante conhecido mundialmente, pela produção de documentários. E isso, claro, agrega bastante na nossa cultura artística, né? Como tinha falado para vocês, um filme produzido pela Globo, ele ganhou, né? Foi premiado como um dos melhores documentários já produzidos, né? Acredito que tenha sido no ano de 2019, não me recordo muito bem agora. Essa informação eu vou procurar saber e passo para vocês, tá bom? O curta-metragem Os Estranguladores, de 1908, de Francisco Marzulli e Antônio Leal, é considerada a primeira película de ficção do Brasil. Já o primeiro longa-metragem foi O Crime dos Banhados, de 1914, dirigido por Francisco Santos. Os dois primeiros, tá, documentários, talvez, né, ainda talvez haja algum outro registro, ou algum outro filme que não foi registrado, né, até porque a gente está falando de filmes oficiais, mas tinham aqueles curta-metragens que eram produzidos por artistas não tão conhecidos, e isso talvez fez com que eles não fossem registrados, tá bom? Ok, essa informação aqui a gente passa. A influência da Primeira Guerra Mundial talvez não seja muito relevante agora para o nosso conteúdo, né? Pronto, isso aqui é interessante, vejam. Já na década de 1930, foi criado o primeiro grande estúdio do Brasil, a Cinédia. Os filmes brasileiros mais relevantes desse período foram Limite, de Mário Peixoto, A Voz do Carnaval, de Ademar Gonzaga e Humberto Mauro, e Ganga Bruta, de Humberto Mauro. Foi também nessa época que se propagou no país o cinema sonoro, cujo filme nacional pioneiro foi a comédia Acabaram-se os Otários, de Luiz de Barros. Então, vejam que essas foram as primeiras produções aqui no Cinédia, tá? Talvez, vamos dizer assim, né? Um mini cinema brasileiro, né? Com as suas dificuldades estruturais, mas estavam lá. Agora, o domínio de Hollywood sobre a indústria cinematográfica brasileira. Entre os anos de 30 e 40, os períodos de 20 e 40, as distribuidoras de filmes norte-americanos no país investiram em publicidade e equiparam as salas de cinema para vender seus talkies, filmes falados. O público acabou se adaptando às legendas e se acostumou ao estilo que caracterizou o cinema clássico de Hollywood, narrativas lineares, com início, meio e fim bem definidos, geralmente com finais felizes. Assim, a Cinédia passou a produzir filmes com aspectos que lembravam as produções hollywoodianas, histórias românticas, musicais com grandes cenários e estrelas como Carmen Miranda. Exemplos disso são os filmes Alô, Alô Brasil, Alô, Alô Carnaval, Bonequinha de Seda e Pureza. No entanto, as produtoras nacionais não foram capazes de alavancar o mercado. Dos 409 filmes lançados em 1942 no país, apenas um era brasileiro. Tá? Então, gente, vejam o que eu quero passar para vocês aqui agora. A influência de Hollywood sobre a indústria cinematográfica brasileira, tá? O Brasil, apesar de, como eu já falei para vocês, termos grandes artistas, grandes atores e atrizes, ainda continuamos sendo influenciados por filmes estrangeiros, quando nós temos uma cultura, temos uma peculiaridade, mas ainda assim vivemos como se fosse na sombra de outras pessoas. E isso fez com que o Brasil não tivesse muito reconhecimento nessa questão da indústria, né? E aí a gente volta para o incentivo artístico do nosso país. O cinema hoje, né? As pessoas vão hoje ao cinema, mas na maioria das vezes
eu acho que eu posso dizer 90% das vezes, né, são para contemplar filmes estrangeiros, filmes americanos, europeus, etc. E isso causa uma certa desvalorização no nosso mercado, tá? Por quê? Nosso incentivo cultural ao cinema é pouco, é baixo. O incentivo que as pessoas têm é de assistirem filmes americanos, filmes estrangeiros, né? Filmes de super-heróis que finalizam, né, as vendas em questão de segundos, enquanto filmes brasileiros, documentários brasileiros sobre histórias, regiões, são basicamente nem existem para os brasileiros. Então, essa falta de incentivo cultural artístico por parte do governo também faz com que gere esse problema econômico. Então, vocês veem que a arte no cinema ela é importante em todos os aspectos, no aspecto social, no aspecto cultural e no aspecto econômico. Por que social, professor? Porque ao momento que você está contemplando uma produção brasileira, um documentário brasileiro, você está contemplando a história do seu país, você está entendendo as regiões, você está entendendo o pensamento daquele povo. Um curta-metragem cearense, você vai entender ali as características do povo do Ceará, você vai entender como é que funciona, você vai ampliar seu conhecimento. Você vê um curta-metragem sobre a história de Recife, você fica impressionado com a quantidade de histórias e de movimentos que tivemos aqui no Recife. Então, essas curta-metragens, esses filmes, essas produções são incentivos culturais que deveriam ter mais no nosso país, mas não tem. E isso é muito triste, né? E como é que isso afeta a economia, professor? Como que isso vai afetar a economia, pessoal? Por não ter esse incentivo, as pessoas não se importam em ver, para contemplar essa obra. Às vezes até a gente tem o Cinema São Luís, né, que até onde eu sei, só reproduz filmes brasileiros. Isso é um cinema talvez menos visitado aqui. Os cinemas visitados são os dos shoppings, né, cinemas grandes, onde contemplam produções estrangeiras. Enquanto o Cinema São Luís, você dificilmente vê uma lotação ali, dificilmente. É verdade. Então, é necessário que haja esse custo também, porque é justamente o que vai movimentar a economia e o incentivo a esses artistas, tá bom? O que também eu posso dizer assim, é uma desmotivação para eles, porque eles não veem motivo e propósito em produzir obras que não serão contempladas e apreciadas pelo povo brasileiro. É como se eles estivessem desmotivados. E como eu já disse, nós temos vários artistas aqui no Brasil com talento de dar e vender, mas estão desmotivados por falta desse incentivo cultural, tá? Gente, com essa aula, o meu intuito, eu viso a fazer com que vocês valorizem mais a cultura do nosso país, porque esse incentivo artístico dificilmente nós temos. Nós não temos incentivo artístico a frequentar cinemas de produções brasileiras. Não temos, e vocês precisam mudar isso. Vocês precisam entender que é importante você contemplar a história do seu próprio país, a história da sua região. É importante você entender a formação, a relevância daquele filme na sua sociedade, na sua região, tá? Filmes recifenses, olindenses, nossa, não é uma cidade tão cultural quanto essa, certamente tem produções maravilhosas que falam sobre a cultura desse local. Um filme muito cultural e muito artístico é o Alto da Compadecida, que retratava, não falava, mas retratou a vida das pessoas do interior que moram naquelas áreas não desenvolvidas, que sofrem com todos os tipos de escassez de educação, alimentação, saúde, saneamento, a presença dos cangaceiros e a falta de policiamento, retrata de uma forma bem humorística a vida deles, né? E é um filme que contagiou, né? Talvez pela comédia, pela atuação dos artistas, mas ainda assim fica faltando o incentivo cultural a apreciar o que aquela obra realmente quer trazer para a gente, né? O que ela realmente quer dizer, qual foi o intuito daquele filme. Não foi apenas divertir, mas foi de mostrar aquela realidade, né? Misturado um pouco com a religião, com o catolicismo, né? Que também é bem comum nessas regiões do país.
E essa mistura gera um conhecimento cultural e artístico por parte dos apreciadores, tá? Então, gente, vamos falar mais um pouquinho sobre a questão a estrutura do cinema. Eu quero mostrar para vocês como eram os cinemas antigamente, né? Hoje vocês têm aquelas salas gigantes com telas planas de não sei quantas polegadas, com sons ultra realísticos, mas eu quero que vocês também vejam como funcionava o cinema brasileiro antes desse avanço tecnológico, né? Como eram reproduzidas as fitas no cinema. Acho que vocês já devem ter visto naqueles desenhos antigos, né? Tinha uma câmera, né, em uma certa parte do cinema e era reproduzido o filme através daquela câmera, né? Que era produzir a imagem. Então a gente vai entender como é que isso aí funcionava também, pois isso também é necessário para que vocês entendam mais sobre essa formação do cinema, tá? Então, gente, com essa aula eu espero que vocês tenham entendido esse valor, essa importância cultural do nosso país, da indústria cinematográfica no Brasil, tá? Esse artigo, ele contempla algumas informações que no momento não são muito relevantes para a gente, que a gente vai abordar com mais detalhe, porque se eu fosse falar tudo para vocês aqui, ia ser uma aula de história, né? E a aula de história é com o professor Rogério, não, eu não sou professor de história, mas tudo isso envolve história, a arte e a história estão diretamente ligados, tá? Então, vou deixar isso para uma outra ocasião, talvez uma aula que contemple isso, que fale sobre isso, tá? Mas aqui meu foco é mostrar para vocês a importância cultural da indústria cinematográfica brasileira e a sua relevância artística, tá bom? Então, hoje a gente fica por aqui, tá? Eu vou deixar o link do artigo, caso vocês queiram se aprofundar mais historicamente falando sobre esse conteúdo, tá bom? Desse artigo muito bom, muito interessante, tá? E cinema. Se vocês tiverem interesse, vocês podem conferir, tá bom? Lembrando que vocês também precisam utilizar o Class App, porque através de lá eu passarei algumas anotações e algumas atividades que vocês também responderão por lá. Tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar no Class App se quiserem saber mais dessa importância, tá bom? Pelo nosso curto tempo aqui, a gente não tem tempo de abordar todos os aspectos, né? Eu sei que é muito interessante, é muita coisa para ver, né? Mas também não pode ser muitas coisas, senão vocês não vão conseguir absorver tudo, tá? Então, novamente, qualquer dúvida, vocês podem me consultar lá no Class App, que eu estou à disposição de vocês. E a partir dessa semana, como mencionado, já passamos a utilizar nosso livro. Então, em todas as aulas de artes, por favor, tenham os livros em mãos, porque eles serão extremamente necessários para o nosso trabalho aqui em sala de aula. Tá bom, gente? Então, vou ficando por aqui, tá? Estudem esse artigo aí, comparem com hoje, reflitam se a gente está dando verdadeiramente o valor que a indústria cinematográfica brasileira merece ou não, ou se estamos apenas, talvez, desvalorizando o nosso próprio país, né? Nossa própria história cinematográfica. Reflitam sobre isso e vamos dar mais importância a essa vivência cultural e artística do cinema brasileiro. Tá bom, gente? Então, qualquer dúvida, fazer. Tá bom, gente? Até a próxima aula. Vejo vocês lá, estudem. E qualquer dúvida, podem me consultar lá. Até mais, gente. Deus abençoe vocês e até a próxima.